Olá, Trashidele, boa noite a todos, bons auspícios. Vamos a tomar refúgio, reconhecendo que o refúgio é uma orientação básica para as nossas vidas, é o que nos dá estabilidade, frente a todos os desequilíbrios, todos os movimentos, frente a toda impermanência. O refúgio é a estrutura que nos mantém em equilíbrio. Então vamos a conectar com o interior. Frente a todas as dificuldades, aos vários problemas. Aplicar os ensinamentos de Buda na nossa vida, os ensinamentos que nos levam à liberação do sofrimento, é tomar refúgio. Essa é a base dos ensinamentos de Buda. Refúgio é conexão interna. O refúgio é a base para a liberação do sofrimento. Respiração, aqui e agora. É conectar-nos internamente. É aqui e agora. É através da nossa conexão interna, refúgio interno, que nos conectamos com o infinito, incomensurável. E nesse infinito estão todas as forças. Bem-aventuradas todos os Budas, forças divinas. É a força da onisciência. Essa é a direção segura, o apoio seguro que devemos dar à nossa vida. Sentindo o ar que entra, o ar que sai, o estado de presença, o aqui e agora. É através do nosso equilíbrio, refúgio interior, que nos conectamos com as fontes sagradas, incomensuráveis, incessantes, inesgotáveis. É através da nossa conexão interior que nos conectamos com o infinito e que podemos realmente ser de benefício para todos os seres. Não é devoção, não é fé, é experiência. Tomar refúgio, viver no refúgio. É uma nova forma de vida. É ter estabilidade. É sabedoria. É desenvolver mérito e sabedoria. É estar no caminho verdadeiro da iluminação. Tomar refúgio é dar uma direção verdadeira para a nossa vida. Dar um sentido e significado para o que estamos fazendo nessa vida. Esse é o alicerce.
estado de presença, aqui e agora, olhar interior, contemplar, permitir que todo fluxo de experiências internas, paisagens internos, transitem, liberar, deixar ir. Ao contemplar, perde a força e o poder que exerce sobre nós as imagens mentais, o fluxo mental, e nessa abertura espaçosa, conectamos com uma experiência de expansão. Essa experiência expansiva nos libera do sofrimento, elimina o sofrimento. O sofrimento que é contração, problema, preocupação. Conectando com o campo de mérito, conectando com as forças positivas do universo, conectando com toda a sabedoria dos Budas, e irradiando para o bem de todos os seres. Abertura e mais abertura. Saindo dessa limitação do eu, indivíduo, individualidade, de infinito a infinito. Refúgio Bodhicitta. Ao inspirar, consciência infinita, refúgio, influência espiritual, bênçãos. Ao exalar, emanar, compartilhar, Bodhicitta. Inspirando refúgio interior, refúgio infinito, exalando paz e amor e felicidade para o nosso mundo. O refúgio nos permite conectar com a mente desperta, espaçosa, luminosa, a fonte verdadeira de todas as possibilidades. Se familiarizando com esse reconhecimento mais profundo do que já somos. Essa maravilha, essa joia preciosa, consciência desperta. Através do refúgio, temos acesso ao verdadeiro poder da consciência desperta.
deixamos de estar dominados por projeções, por confusão, por emoções. O refúgio nos conecta com a nossa verdadeira condição. Os ventos fortes do karma soprando, as esmagadoras pressões do nosso karma pessoal nos afligindo, através do refúgio, conectamos com a condição natural da nossa mente. E assim, essa densa realidade das experiências emocionais perturbadoras se desfaz. O refúgio é a liberação de todo sofrimento. É a conexão com a nossa mente verdadeira, natural e profunda. É a conexão com o nosso poder, capaz de sanar todo sofrimento. O refúgio faz transcender as nuvens do apego. O apego ao eu, à minha vida, ao corpo. As nuvens apenas estão temporariamente bloqueando a luz do sol. Quando entramos em refúgio, as nuvens vão se dissolvendo e o sol da nossa verdadeira natureza vai se apresentando. E seus raios iluminam o nosso mundo, iluminam o mundo para todos os seres. A nossa mente primordial, essencial, é um sol radiante. Sempre está, é o que somos. Apenas eram nuvens de pensamento e emoções. Ao tomar refúgio, essas nuvens se afastam. Conseguimos atravessar e ter acesso à mente primordial, à condição natural da mente, que sempre esteve lá. Conectando com a plena luz da mente primordial, dissolvendo todas as sombras e ilusões, sentindo o brilho e o calor da plena luz do sol. Luminoso, pleno, equilibrado, lúcido, desperto. Aqui não há confusão, nem energias desequilibradas, contaminadas, perturbadas, aflitivas. O karma não tem efeito. Todas essas qualidades pertencem intrinsecamente à nossa natureza. Somos paz, equilíbrio, felicidade.
conectando com a mente primordial, essência, nada que fazer, simplesmente descansar no ser natural, conectar com a essência pura da mente. Deixar de repetir os velhos hábitos condicionados, estar identificado com os problemas, pensamentos, espaço aberto, pleno. E nessa espaciosidade vamos a criar. Em vez de criar as nossas aflições e conflitos, vamos a criar atividade que traga o bem para todos. Vamos a conectar com a compaixão e vamos a manifestar a luz da compaixão no nosso mundo. Desde a consciência aberta, expandida, vamos a desdobrar nosso corpo de energia, nosso corpo sutil, e vamos a manifestar o corpo de compaixão. Nos desdobramos e nos corporificamos, consciência e energia, como um Buda que manifesta a compaixão infinita de todos os Budas. E vamos irradiar essa luz pura, trazendo paz para todos os seres. A paz é a base mais importante para que todas as qualidades, virtudes e sabedoria se desenvolvam. Que todas as mentes escurecidas se dissolvam através da luz da sabedoria. Imaginando esse Buda luminoso, que é a corporificação do nosso corpo sutil, irradiando raios de arco-íris, raios de compaixão, trazendo esses raios de compaixão para a nossa vida, vibrando o mantra da compaixão, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani. Desde a clara luz da consciência desperta, desdobrando, manifestando, corporificando o corpo de luz, consciência e energia, corpo de compaixão. Somos o Buda da compaixão, irradiando a clara luz da consciência desperta através do mantra, o som sagrado da compaixão, trazendo para a nossa vida, para o nosso entorno, para o nosso mundo. Om Mani Padme Hum, 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 Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Mani Padme Hum.
Om Mani Padme Hum 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 Mani Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Hum. Que o nosso mantra, a nossa recitação seja paz, paz para todos os seres. A paz é a primeira conquista. Se tem paz, tem felicidade. Se tem paz e felicidade, tem amor e compaixão. Vai surgindo espontaneamente, mandando essa luz para o nosso entorno, familiares, para o nosso mundo. Om Mani Padme Hum 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 Om Mani Padme Hum 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 Mani Om Mani Padme Hum 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 Mani Om Mani Padme Hum 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 Mani Padme Hum. Emanando a luz da compaixão para todos os seres humanos que experimentam o sofrimento, somente o sofrimento de ter um corpo material significa nascer, envelhecer, adoecer e morrer. Essas são os 4 sofrimentos relacionados com o fato de ter um corpo material, envelhece, adoece e morre. Todos os seres humanos estão submetidos a esses 4 tipos de sofrimento. Outros 4 grandes sofrimentos são devido à mente perder aquilo que apreciamos, que amamos, ser obrigados a conviver com aquilo que não gostamos, que odiamos, ver para fracassar os nossos projetos, sonhos e aspirações e ser conscientes da presença da nossa morte. Sofrimentos mentais, gerando compaixão a toda a humanidade que está aprisionada a esses 8 sofrimentos, 4 por ter um corpo material e 4 através de estados mentais, perder o que ama, encontrar o que não quer, fracassar os desejos, sonhos e projetos, e a consciência da morte iminente sempre tão presente conosco e na nossa volta. Compaixão para todos os seres humanos. Om Mani Padme Hum 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 Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Hum. De todos os sofrimentos humanos, o maior sofrimento do ser humano é a morte. A proximidade da morte causa um grande sofrimento. Quando estamos gozando de boa saúde, de juventude, não podemos nem sequer imaginar o sofrimento que se experimenta quando a morte se apresenta, gerando compaixão por todos os seres que se encontram nessa condição diante da morte, diante de uma doença, um acidente. Om Mani Padme Hum 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 Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum 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 Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum. Tendo em conta todos esses seres que estão nesse momento diante da morte e que experimentam um grande desespero interior. Vamos a
emanar nossa luz de compaixão para pacificar, para trazer paz, para que nesse momento tão vulnerável, esse momento tão íntimo e tão importante, possam estar calmos, pacíficos, abertos, receptivos, possam acolher a própria morte e não se desesperar frente à morte, gerando assim a luz da compaixão, trazendo esse benefício a todos que se encontram nessa condição. Om Mani Padme Hum 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 Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Hum. Todos esses que estão numa UTI, que estão internados, que estão em estado grave, crítico e que experimentam a dor psíquica devastadora, o medo da morte. Om Mani Padme Hum 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 Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum 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 Mani Padme Hum. Dando a luz da paz, da compaixão, para que esse momento seja encarado com naturalidade. Om Mani Padme Hum 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 Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Hum. O medo ao desconhecido. A morte representa o desconhecido. Ao não ter informação verdadeira, ao ignorar, investigar sobre a verdade da morte, ao estar aprisionados todos nessa cortina negra do fim, a morte se torna a experiência mais aterradora da vida. Compaixão por todos esses seres ignorantes que têm um completo desconhecimento da verdadeira face luminosa que é a morte. Om Mani Padme Hum 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 Mani Padme Hum. É muito mais o que ganhamos do que o que perdemos. O que perdemos é o que já está morto, uma vida de ilusão. Olhando a morte desde essa face luminosa que nos abre para uma dimensão nova de existência, para uma nova oportunidade de experimentar algo muito melhor de tudo que experimentamos, sem apego, gerando essa luz da paz, da serenidade, do soltar e do desapego. Om Mani Padme Hum 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 Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Hum. Reconhecer que a nossa vida é uma preparação para esse momento tão importante, para essa experiência luminosa. A nossa vida é uma aventura maravilhosa que nos prepara para essa passagem para uma dimensão de luz. Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Hum. Nada mais natural que a morte. Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Hum. Tendo essa certeza, essa fé de que tudo sairá bem, que a morte apenas é uma passagem para uma dimensão num processo de continuidade. Om Mani Padme Hum 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 Mani Padme Hum. Padme Hum Mani 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 Padme Hum. Mani Padme Hum 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 Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Hum. Compaixão para com todos os seres
que experimentam esse momento completamente despreparados. Vamos a gerar na nossa mente essa luz da compaixão para nós, para todos os seres. Om Mani Padme Hum 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 Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum 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 Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Hum. Tendo em conta que a morte é a única certeza da vida e todos nós sabemos que ela vai acontecer em algum momento, não é algo a ser ignorado, é algo a ser integrado, é algo a dar sentido e experiência à nossa vida. Om Mani Padme Hum 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 Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum 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 Mani Padme. Om Mani Padme Hum 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 Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum 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 Mani Padme. Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Emanando luz de compaixão para todos os seres. Os que estão próximos à morte, os saudáveis, que estão distraídos, todos aqueles que estão experimentando emoções aflitas, perdendo energia e perdendo o significado, o brilho verdadeiro da preciosa existência humana. Dissolvendo essa luz de compaixão na consciência coletiva da humanidade. Por um instante, dissolvendo, que todos os seres despertem. Descansando na experiência da clara luz da consciência desperta. Esse estado desperto é eternamente jovem, lúcido, não nasce e não morre. E sempre tem a mesma lucidez, vitalidade.
reinos do Sansara, terras puras do Nirvana. A prática de ações virtuosas conduz a renascimento humano superior. Quando existe um equilíbrio entre ações virtuosas e não virtuosas, temos acesso a uma existência intermediária. Se nossa acumulação de atos negativos é superior aos positivos, renascimento inferior. Todos esses renascimentos superior, intermediário e inferior, podemos ver dentro do próprio reino humano, onde seres humanos renascem em condições de privação, carência, doença, e outros renascem com boa saúde, riqueza. Isso vai depender da acumulação que tenhamos feito em vida. Então, se temos uma vida onde acumulamos muita virtude, muito mérito, isso dá renascimento superior. Se o que acumulamos é sabedoria, a sabedoria significa a experiência da não dualidade, do não eu. Isso dá acesso a dimensões. Saímos, deixamos de ser humano e passamos a uma dimensão de luz, de um corpo, de uma consciência mais desperta. A meditação, quando entramos em conexão com níveis mais sutis de consciência, isso é acumulação de sabedoria. Quando na nossa vida estamos desapegados e contemplativos, significa que não somos reativos, isso é sabedoria. Essa mente contemplativa, que não se identifica, é sabedoria. Quando se manifesta e atua na dualidade, atitudes, conduta virtuosa, isso é bom karma, mérito. O mérito sempre vai assegurar renascimento superior. E a sabedoria sempre vai assegurar ascensão a uma dimensão de luz. Então devemos fazer um bom uso da nossa preciosa existência humana, acumular o máximo de sabedoria, bastante mérito, e assim garantimos um bom salto. E ao concluir a nossa vida, a morte vai ser uma face luminosa que vamos agradecer, porque a leveza que vamos sentir ao sair dessa dimensão e a compaixão que vamos experimentar por todos os que aqui permanecem vai ser muito diferente do que estar experimentando apego, por exemplo. A maior dor da morte é o apego. Então, se estamos com a mente livre de apego, será tudo muito leve. Sair do corpo vai ser um prazer. E se estamos familiarizados com dissolver-nos na luz, então vai ser muito fácil. E nessa dissolução de luz, surgiremos com um corpo de luz numa nova dimensão. Então não teremos um corpo de carne, nenhuma existência de separação egocentrada, mas teremos uma consciência expandida num corpo luminoso. Então devemos treinar e aspirar e dar essa direção para a nossa mente, para que ao concluir essa existência, que é um fato que todos vamos a sair daqui, ninguém fica aqui, e a morte está muito perto e pode acontecer em qualquer momento, e que possamos sair de uma forma feliz e alegre, e não de uma forma diminuída, escurecida e entristecida. A vida humana, sem transcendência, ela é naturalmente insatisfatória. Ou seja, não existe satisfação nessa vida humana. A própria impermanência e a morte não permite que ela seja satisfatória realmente. Então, viver uma vida comum é acumular insatisfação, e isso não traz felicidade agora e nem sequer
permite que a felicidade aconteça depois. Então, tendo em conta que tudo que cultivamos de sabedoria, esse é o sentido último. Meditar, estudar, refletir, isso assegura uma boa vida com sentido e significado. Alguma pergunta que vocês gostariam de esclarecer? Alguma dúvida? Monja, eu tenho uma pergunta. Uhum. Peço até perdão, uma pergunta bem leiga da minha parte, mas eu queria saber, é possível, por exemplo, através de intervenções em que nós contribuímos com alguém de alguma forma, intervir no karma dessa pessoa, atrapalhar de alguma forma o processo dela ou não? Olha, existe até um certo nível, sim. Ou seja, existe um nível onde podemos influenciar positiva ou negativamente. Por exemplo, se você tem raiva de alguém e joga uma praga, se você tem inveja de alguém, então é energia negativa. Então essa energia negativa, ela vai gerar, ela vai chegar até essa pessoa e vai gerar uma influência. Só que tudo vai depender da estabilidade que essa pessoa tem, da sabedoria que ela tem. Se é uma pessoa que tem refúgio e está conectada com as fontes sagradas, essa influência negativa, essa energia negativa que chega até ela não entra, não influencia. Imagina que você está fazendo orações, mandando energia positiva para alguém que está doente e você ou alguém que está num momento de muito conflito e está muito agitado, está muito aflito por uma separação ou por uma perda econômica e está muito envolvido, muito identificado e muito aflito. Então você vai enviar energia positiva. Sempre que se envia energia positiva, se envia com consciência. Então não é o ego, não é o eu, você entra na consciência profunda, mais sutil, numa introspecção profunda, e desde aí você vai trabalhar em união mente a mente, fazer a expansão da consciência, desdobramento de consciência e energia, e vai influenciar essa pessoa. Para que essa influência tenha efeito, é necessário que ela esteja receptiva. Se ela está Uhum. blindada, ou seja, se ela está muito reativa, com muita raiva, com muita. Não entra. Então, tanto o positivo como o negativo, para que você tenha uma influência, precisa de uma brecha, para poder entrar. No caso de uma bênção, ou no caso de uma oração, ou de uma energia positiva, essa pessoa tem que estar receptiva, ela tem que crer que é possível. Uhum. Por exemplo, os suicidas, que é um exemplo muito bom. Quando uma pessoa tira a sua própria vida, ela tem uma grande certeza do ato que ela está fazendo. Ela se justifica, por isso ela tira a vida própria. Ela tem uma certeza que isso é o melhor que ela deve fazer. Essa pessoa, quando você faz orações, ela não recebe as orações, ela está muito fechada, ela está muito blindada na própria certeza de que ela não merece viver e que ela merece essa dor de tirar a sua vida. Então, ela está tão fechada que é muito difícil você dar uma orientação para a luz. É praticamente impossível. Tem que purgar, tem que passar por todo esse sofrimento das suas próprias certezas. Uma pessoa que é ateu, um ateu, que está doente, uma pessoa muito materialista, que não tem fé e não acredita em nada. É muito difícil você ter uma influência nesse contínuo mental. Já uma pessoa que é espiritual, espiritualizada ou religiosa, que tem fé em Deus, em Cristo, que faz suas orações, uma pessoa que tem fé. Essa pessoa é fácil você ter uma influência positiva. Você não vai nunca conseguir mudar a estrutura do karma, porque o karma, cada um tem seu próprio karma, é causa e resultado. Você vai colher o fruto que você plantou, mas você pode dar uma influência positiva.
essa influência positiva pode gerar um bem-estar e fazer com que esse karma que a pessoa tem que experimentar seja mais leve e mais fácil. Porque tudo está dependendo de como a sua mente interna está vivendo essa situação. Por exemplo, você pode estar doente e a doença pode te dar um grande sofrimento. Se você tem fé e aí você está aberto, as orações que as pessoas fazem, você recebe e fica calmo. Isso te dá bem-estar. A doença continua a mesma, mas você consegue experimentar paz e bem-estar e atravessar melhor essa situação. Então você não consegue tirar o karma da doença dessa pessoa, porque ela plantou, ela colhe. Ela vai ter que experimentar o resultado da doença. Mas você pode dar uma boa condição para que essa experiência seja melhor experimentada e que a cura possa surgir, porque você dá uma boa causa e condição, você interfere no karma de forma positiva, e essa tua interferência positiva, ela vai criar um movimento novo. Se não existisse a tua influência, talvez essa doença seria mais grave, e talvez se estivesse no karma dessa pessoa, tenha a tendência até de morrer. Mas se encontra com você que faz uma oração, você vai gerar uma influência, e essa influência pode gerar um desvio, é uma situação nova, é uma causa nova que ele tem em relação a você, porque é teu amigo, então tem uma causa nova que se apresenta, então o karma que tenderia a que essa doença pudesse gerar um óbito ou a morte pode ser desviada. Mas para que isso aconteça, essa pessoa tem que estar receptiva para receber a tua influência positiva, porque senão o próprio karma vai conduzir ao óbito. Então temos uma possibilidade de interferir fazendo pequenos desvios de energia. Um exemplo muito fácil é o passe, que é bastante comum aqui no Brasil. Então você vai até um centro umbandista, um centro kardecista, e você vai tomar um passe. O que é um passe? É um equilíbrio energético. Vamos falar de algo que é mais fácil, que está mais na ciência, um reiki. Você vai tomar um reiki em posição de mão e isso gera um equilíbrio da tua energia. Você vai sair melhor. O teu karma te desequilibrou. Ninguém vai poder tirar o teu karma, mas você pode colocar uma causa secundária na causa primária. A causa primária é o teu desequilíbrio. E você conscientemente põe uma causa secundária. Você põe um reiki. Então, essa causa secundária, ela vai influenciar a causa primária. E você vai criar um momento de bem-estar. Não obstante, essa causa, ela é passageira, ela não é contínua. Então, se a pessoa não muda a estrutura, ela vai de novo a ficar aflita. E ela vai de novo pedir o reiki. Então, ela vai toda semana tomar um passe. Mas ela sempre vai se desequilibrar, porque ela não mudou a estrutura da causa, que é o karma. Então, a estrutura da causa primária, kármica, somente cada um pode mudar. Mas nós podemos interferir nos resultados. Podemos ajudar que o resultado da causa primária seja diminuído, pacificado e até desviado. Então, por isso, tem as práticas que a gente faz de proteção, por exemplo, de protetores. O que fazemos com as práticas de protetores? Colocamos uma força de energia para desviar a tendência primária do resultado acidente. Então, os acidentes são afastados porque conscientemente aplicamos uma energia para desviar essa tendência a que se manifeste. Então, colocamos uma nova causa que vai desviar, vai bloquear essa causa primária. Então, ela não consegue se manifestar. Então, a gente não pode pegar o karma do outro, mas a gente pode gerar fluxos de influência. Isso pode desviar o karma, porque também é karma o que geramos. Quando fazemos uma oração, é uma atividade, é um karma. Então, Sim. esse karma, essa atividade que geramos,
E essa outra atividade que está acontecendo, elas se encontram como resultado. Tem o resultado da doença, mas tem o resultado do bom amigo que dá uma influência positiva. Então, isso faz com que o resultado kármico se transforme. Mas para que isso aconteça, também necessita da interdependência. Ou seja, não podemos influenciar sem. Ou seja, os Budas somente podem nos ajudar, essa é uma imagem budista, se temos a argola. Digamos que os Budas estão numa dimensão superior, eles estão nos resgatando com uma vara, com um anzol. Então, eles querem nos libertar do sofrimento. Mas para que eles possam pescar a nossa consciência e fazer o resgate, precisamos ter a argola. Sem argola, eles não vão conseguir com o anzol nos tirar do sofrimento. Então é a mesma coisa, se não criamos a interdependência, não tem como a influência positiva ou negativa acontecer. Das duas, funciona dos dois lados, porque é karma. Então, o mais importante é ter refúgio. O que acontece com o refúgio? O refúgio nos blinda, de tal forma que influências negativas não vão entrar em nós. Então, as pessoas que pensam mal, que têm inveja, elas não vão, porque a nossa mente está muito positiva, está numa frequência elevada. Então, se estamos com Uhum. essa frequência. Agora, se brigamos com alguém, e, sobretudo, se esse alguém é um filho ou uma mãe, então a relação kármica aí causa um desequilíbrio, onde a influência negativa externa entra dentro de nós. E aí podemos ter um obstáculo. Pode ter um acidente, uma doença, as coisas vão mal na nossa vida. Porque uma influência negativa entrou, porque a gente permitiu através de um desequilíbrio de energia. E, sobretudo, quando esse desequilíbrio é dentro de uma situação muito venal, muito principal. O positivo é a mesma coisa, ou seja, se estamos abertos e receptivos, ou seja, somos merecedores da grande ajuda. Então, por isso, ao fazer a nossa meditação e tornar-nos abertos e receptivos, somos merecedores do resgate. E se queremos ajudar os demais, é muito importante criar essa interdependência. Senão não conseguimos ajudar. Mas se existe essa interdependência de querer ser ajudado, então é possível interferir no karma do outro. É possível interferir bastante até. A gente pode até transformar o karma do outro. Se o karma do outro é morrer, por exemplo, a gente pode salvar essa vida e pode até dar uma vida longa, se a pessoa está receptiva. Sim, Isso sim. já está demonstradíssimo, inclusive através da ciência e através do corpo. Doenças incuráveis, como a lepra, por exemplo, ou como determinados cânceres e tumores terminais, que conseguem ser revertido através da fé e através desse resgate da influência positiva de outros seres. No caso, meditadores, mestres, corrente de orações, tudo isso tem uma grande força. Relatos de pessoas que tiveram muito doentes e que se abriram para receber a cura, relatam que sentem uma força positiva, sentem uma paz interior, sentem que tem orações, que tem bênçãos, porque a pessoa está sensível a receber essas bênçãos, relaxou, abriu, permitiu, então a cura se dá. Isso é muito importante. A cura, a gente pode conseguir milagres se a pessoa está em paz, relaxada e aberta. Isso é o ponto principal. E assim recebe essa luz da cura, né? Mas às vezes, para poder chegar nesse estado, tem que se esgotar, tem que chegar numa dor muito grande, infelizmente, né? Porque existe uma grande luta e uma grande resistência para se abrir ao sutil, ao invisível e receber, sobretudo pessoas mais materializadas. Os que já são assim oradores ou meditadores é mais fácil. Deu para entender mais ou menos como funciona a lei do karma e as influências, tanto no positivo como no negativo?
Sim, sim, perfeitamente. Eu agradeço a lucidez. Ai, que É bom. porque eu passei por um tempo pelo kardecismo, né? Eu era passista, atualmente eu atuo como reikiano também. Ah, ótimo, ótimo. Então, o aprendizado que eu tive através do kardecismo era de que sempre colocássemos a intenção neutra, para que a pessoa Uhum. recebesse o que ela tinha para receber no momento. Só que daí o meu ego acabou gerando um certo conflito sobre esse entendimento, sobre o quanto podemos ali emanar uma energia boa para aquela pessoa, mesmo diante do karma que ela está vivenciando ali, seja negativo ou não, sabe? Então eu sempre tive esse questionamento, mas agora está muito mais lúcido para Sim, mim. somente o fato de que uma pessoa busque o reiki, isso já significa que ela tem uma atitude de abertura e receptividade. Então já tem uma boa causa. No Uhum, reiki, ou mesmo na meditação, são palavras diferentes, mas a gente está indicando a mesma experiência. O que uhum, fazemos na meditação? Ou seja, desconectamos da nossa mente comum, transcendemos as nossas aflições e conectamos com a consciência aberta e plena. Então, essa consciência aberta e plena é que no Reiki fala não interferir, ou sim, seja, deixar que a energia universal flua, ou seja, conectar com um campo infinito de possibilidades para manifestar a cura ou manifestar o que esse ser precisa receber. Só que no budismo tibetano, somos mais ativos nesse trabalho, ou seja, geramos atividades determinadas. Então, não ficamos somente como mediadores de energia universal. Esse é um primeiro nível. Depois desse nível, começamos a investigar mais profundamente e começamos a ver que podemos nos desdobrar para manifestar. Então aí vem o jogo das divindades ou das deidades. O que é a divindade? É a nossa própria mente. E o que estamos fazendo? Estamos dando um corpo, ou seja, estamos fazendo com que a nossa energia se manifeste com um corpo. É um corpo de energia. É um corpo de luz, é um corpo de visualização. Então, ele é um corpo mental. O que é o corpo quando está morto? Quando sai o espírito do corpo? Também é um corpo mental. Qual a diferença do corpo do Buda da compaixão com o corpo mental de um morto? É a mesma coisa. A diferença é que esse corpo mental é um corpo kármico, formado por experiências kármicas, e esse é um corpo divino formado por sabedoria. A construção desse corpo de um Buda é uma construção inteligente de sabedoria. A construção do corpo mental do espírito é uma construção da inteligência da ignorância. Essa é a diferença. Ambos são corpos mentais. Só que um é um corpo de sabedoria e outro é um corpo do karma. Por isso, a prática das divindades é muito inteligente, porque transformando-nos no Buda da compaixão, começamos a entender que o corpo mental é um corpo sem forma e que ele pode adquirir muitas formas. E não uma forma de um karma. Isso é uma visão ignorante e reduzida, onde ficamos aprisionados em formas, pensamentos de uma existência individual. Então, através da prática da deidade, uhum, começamos a entender que a nossa consciência, ela pode se transformar em corpos mentais de sabedoria. E assim nos libertamos dos corpos mentais kármicos. Então, através das práticas que fazemos, vamos nos familiarizando com essa projeção da nossa consciência, com essa projeção mental da nossa consciência em corpos iluminados. E no momento da morte, podemos nos transformar no corpo do Buda da compaixão, no corpo da Mãe Tari, podemos nos transformar no corpo do Buda da medicina, podemos nos transformar no corpo da divindade. Porque o corpo da divindade nada mais é do que a nossa energia mental.
é um corpo de imaginação, é um corpo mental. Igual que o nosso ego também é um corpo mental configurado por uma estrutura de inteligência, consciência e energia. Então não tem diferença entre um e outro. Ou seja, qual a diferença entre um Buda e um ser comum? Que um está desperto e o outro está adormecido. É a única diferença. Então, para a gente começar a entender o grande poder que está na nossa mente, a grande inteligência, e como esse poder inteligente ele está aprisionado na nossa ignorância, que é o karma. Então, quando despertamos, esse poder inteligente é utilizado de forma consciente, então nos expressamos como um corpo mental divino. E somos o corpo da divindade. E ao terminar essa existência, nos manifestamos como um ser divino. Então, estamos treinando a nossa mente para poder experimentar esse corpo de energia, consciência como uma luz. Então, quando fazemos a transferência da consciência, nos treinamos a ver numa dimensão pura como uma silhueta de luz, onde não é homem nem mulher. Esse é um primeiro passo, uma primeira aproximação, para que logo Sim. a gente possa também entender que podemos ser um Buda, podemos manifestar-nos como um Buda, que é o que somos. E logo podemos criar um Buda novo. Ou seja, a gente é treinado com o Buda da compaixão, o Buda da luz infinita. Mas dizem que sempre quando estamos num nível de maior evolução, existe um aspecto da compaixão que nos toca mais profundamente. Então, nós nos corporificamos em um Buda com uma atividade iluminada para o bem dos seres. Por isso tem o Buda da compaixão e todo o seu séquito, tem o Buda da Tara, o Buda do amor. Então, todos aqueles que, digamos que já existem lugares que podemos ir, mas também podemos criar um lugar próprio, se temos mais realização. Podemos criar uma atividade iluminada e nos manifestar com o corpo de um Buda. Isso é o que estamos desenvolvendo. Ou ao menos com o corpo de luz dentro de um dos campos puros búdicos que já existe, que é o que estamos treinando. Então podemos ir para a terra pura do Buda da compaixão e com o corpo de luz ali apareceremos. Mas se temos mais desenvolvimento, podemos aparecer com o corpo de um Buda. E podemos ter uma aspiração tão forte e podemos gerar essa atividade para o bem dos seres. Para entender que a gente pode se transformar numa cadeira, numa porta, numa ponte, num barco, numa montanha, num mundo, num Buda, porque somos consciência. E a consciência não tem limitação. A ver se dá para entender. E se somos consciência e energia, e se somos projeção mental, se somos corpos mentais, então podemos manifestar qualquer coisa. Então essa é a grande liberação, quando a consciência deixa de estar reduzida e identificada com uma forma aparência e ela entende que ela é a própria criadora de todas as formas. Então podemos nos manifestar de qualquer forma. Aprendendo agora com os Budas, porque vamos a manifestar essa luz de Buda. Mas uma vez que já desenvolvemos o que é o desdobramento de corpo, consciência, energia, a gente pode manifestar um barco se necessita cruzar um rio. Ou seja, tudo é um corpo mental, tudo é um corpo de forma, energia, então tudo é possível. Podemos desdobrar nossa energia como queiramos. Nesse momento estamos aprendendo a como desdobrar como um Buda da compaixão, como uma atividade iluminada, mas à medida que vamos tornando-nos habilidosos na arte da transformação ou do desdobramento, onde o nosso corpo mental, o nosso corpo de energia pode adquirir qualquer forma, podemos manifestar o que seja necessário. Por isso é a joia realizadora de todos os desejos. Realiza o remédio capaz de tudo curar ou a joia que traz realização de todos os desejos. Podemos atrair qualquer coisa, mas para isso tem que sair do ego, tem que realmente estar na mente iluminada e estar livre dessa prisão, dessa pessoa ou personagem
construído e tomamos como real, temos que desencarnar. Mas quando se está morto é muito mais fácil. Em vida estamos muito apegados aos prazeres sensoriais. Mas à medida que vamos desapegando e que vamos experimentando, vai abrindo uma visão mais luminosa e vamos vendo tudo muito mais luminoso. É muito divertido, porque às vezes o terceiro olho está mais aberto. Então, quando o terceiro olho... Hoje eu estava brincando com o Henrique, aqui estava um dia muito bonito, havia uma luz dourada muito bonita hoje de manhã, e estávamos contemplando, e tem umas colunas de cimento pintadas de laranja, que são as colunas do templo, e batia a luz do sol, e aí eu brincava com ele e falava, olha, isso existe ou não existe? Está dentro da mente ou está fora da mente? O que você vê é cimento ou é luz? E chegou um momento que olhávamos a coluna e realmente eu vi uma coluna de luz. Eu falei, nossa, eu estou com o terceiro olho muito aberto, porque eu não estou vendo com os olhos kármicos, eu não estou vendo uma coluna de cimento, eu estou conseguindo ver que essa coluna é de luz. Ou seja, a coluna, ela existe em relação à minha mente. Eu não estou vendo a coluna de fora para dentro, eu estou vendo de dentro para fora. Como a minha mente está luminosa, eu vejo essa coluna como uma coluna de luz. E foi muito divertido esse momento, né? Porque realmente se torna insubstancial, se capta uma outra visão que não é a visão kármica dos olhos comuns, mas é uma visão de sabedoria, uma visão interna, onde é mais penetrante, é mais profunda e sai um pouco desse campo de realidade que nós habitualmente construímos. Então, quando estamos mais iluminados, com a mente mais iluminada, a nossa realidade é mais luminosa. Quando estamos com a mente mais escurecida, a nossa realidade é mais opaca, é mais cinza, é mais fixa e mais dura. Isso a gente pode brincar com a consciência, é só vocês refletirem de vez em quando e vocês vão observar que, dependendo do estado mental que se encontrem, a realidade que percebemos é mais luminosa ou mais escurecida, é mais leve ou é mais pesada. E é a mesma coluna. Ela pode ficar muito sólida ou ela pode ficar muito luminosa. E quando transformamos a nossa visão interna, se transforma o mundo externo, porque o mundo externo ele não existe independente da nossa mente. Ou seja, o que percebemos é uma percepção na mente. Ou seja, a coluna está fora ou está dentro da mente? Essa é a pergunta. Para a gente começar a entender. Ou seja, o que vemos, aonde está? Existe realmente? Se não existisse a minha mente para ver a coluna existiria? Uma cachoeira, perguntas de mestres, né? Uma cachoeira quando cai, o som de uma cachoeira, ele existe ou não existe? Se eu não tenho o órgão sensorial do ouvido, eu vou ouvir o som da cachoeira? Se eu sou surdo, eu não ouço o som da cachoeira. Então, o som da cachoeira existe ou não existe? Ele existe na dependência do órgão sensorial que temos. Mas se um outro ser tem um outro órgão sensorial, talvez ele ouça outro som que nós não ouvimos. Por exemplo, o olho kármico. Um cachorro, um cavalo, o ser humano, ou seja, nós vemos cores. Animais não vês cores. Tem animais que só, acho que os cavalos só vê vultos. Então, existem a forma, ou essa forma que vemos, uma cadeira, uma mesa, ou seja, isso existe em relação à nossa mente. Se a nossa mente não está, existe essa cadeira? Ou seja, tudo passa a existir na dependência da nossa mente. E a solidez, ou o luminoso, também está em relação à nossa mente. Para a gente entender que a gente vê o mundo de dentro para fora. E da mesma forma, a gente pode projetar no mundo, porque se o mundo existe de dentro para fora, eu posso construir esse mundo também. Eu posso criar coisas que não existem no mundo.
e posso me relacionar com essas coisas que não existem como existente. Então, daí vem toda uma história xamânica que a gente já ouviu falar muito de amuletos, de coisas que põe de trás da porta, de muitos encantamentos que se faz, que se enterra. É muito comum no xamanismo enterrar coisas em determinados lugares para provocar campos de manifestação. Então, a gente pode, através do movimento da nossa mente, a gente pode criar também manifestação. Para a gente entender que a gente é muito ignorante e vivemos dentro de uma caixinha muito reduzida e acreditamos que isso é toda a existência. Mas o que tem por ser explorado, investigado, é muito maior que tudo que nós conhecemos. E o poder da consciência livre dessa limitação é ilimitado. Então, nada é como parece e o campo de possibilidades é infinito. Então, flexibilizando um pouco assim a nossa mente, sabendo que tudo é possível, mas tudo depende de tudo. Ou seja, esse tudo é possível não é um caos, ele é regido por toda uma inteligência. Portanto, se queremos ajudar alguém, essa pessoa tem que estar receptiva para ser ajudada, senão ela não será ajudada. E isso é o mais difícil, conseguir esse ponto de relaxamento, que é paz. A gente precisa desse ponto de paz na pessoa, de quietude, para poder entrar e trabalhar. Aí sim a gente consegue manifestar grandes milagres. Por isso dizem que a fé é muito importante, porque ela gera uma causa interdependente. Vamos meditar um pouquinho. Vamos soltar todo esse diálogo, conceito, Gratidão. gratidão, e vamos entrar um pouquinho na experiência. Respiração. Lembrar que respiramos é o fator mais importante para nos libertar de qualquer sofrimento, de qualquer dor, de qualquer nível. A respiração sempre nos conecta com o aqui e agora. Conectados com o aqui e agora, é fácil que tudo se torne neutro. É fácil contemplar. É fácil ver que tudo são nuvens transitando no espaço da mente. Pensamentos não têm existência verdadeira. E o mesmo as emoções, as aflições. A respiração nos dá essa liberdade. A liberdade da sabedoria, da visão clara. A respiração nos conecta com o espaço infinito, com abertura. No aqui e agora, na respiração, nesse estado de integração corpo e mente, a energia se equilibra. E surge, causas e condições se apresentam e fenômenos surgem. Através da respiração, integração, surge uma experiência de atemporalidade. Saímos do peso da existência, do passado, do futuro, antes, depois. Essa é a porta de saída, essa é a porta transcendental. Através da respiração, transcendemos as aflições, os problemas. Esse é um descanso de nós mesmos. Presença, integração, transcendendo referências, isto e aquilo, este e aquilo. A primeira experiência é de paz.
relaxamento, paz, conforto. E nessa paz existe bondade. Abertura, confiança, a paz, a confiança que acolhe, a bondade que acolhe, o coração bondoso, o coração amoroso, acolhedor. E acolhemos a nós mesmos, acolhemos aos nossos familiares, acolhemos a toda a humanidade. Nesse acolher, a atividade da compaixão é natural. A luz do amor, da compaixão, que todos os seres sejam felizes. Esse dar generoso ao inspirar compaixão, removendo, tirando da humanidade toda a sombra da ignorância, a violência, o egocentrismo, visões errôneas, a ideia da separação do indivíduo, do fim, da morte, do apego. E ao exalar a luz da verdade, do amor, da união, da fraternidade, solidariedade, a luz da verdade e do amor. Inspirando compaixão, exalando amor. Sentindo-nos também unidos a todos os seres, todos os grupos que estão nesse momento trabalhando amor e compaixão, sentindo-nos fazendo parte desse corpo coletivo dos meditadores. Oferecendo todas as qualidades para o benefício de todos os seres. Mesmo para aqueles seres que estão bloqueados, e através da nossa luz de amor e compaixão, possam experimentar paz, possa trazer-lhe algum benefício. Mesmo que tenham conceitos negativos em razão do karma, que possamos gerar circunstâncias
favoráveis para que desabroche a mente da iluminação. Somente o fato de que nós coloquemos nossa mente atenta, isso já gera uma boa causa para que circunstâncias favoráveis possam despertar seu coração. Nessa era, nesse momento, nessa etapa de evolução, onde existem tantos conflitos internos, externos, tangíveis, intangíveis, que toda acumulação de mérito e sabedoria, todo o mérito que acumulamos no samsara e toda a sabedoria que acumulamos no nirvana possam ser reunidas e vamos imaginar que fluem em todas as direções, beneficiando a todos os seres. Imaginando que a mente de todos os seres, até daqueles mais resistentes, são conduzidos por esse fluxo de mérito e sabedoria por nós acumulados, à profunda realização da sabedoria onisciente de Buda, gerando assim essa causa de iluminação para todos os seres. Um estado de oferenda radiante, que todos os seres atinjam o estado supremo da mente desperta e se libertem definitivamente de todo sofrimento autocriado, autogerado, fundamentado numa base de crenças equivocadas da realidade. Que todos os seres despertem. Fazemos assim a nossa dedicação de mérito e sabedoria para o despertar coletivo da humanidade. Que através do nosso mérito e sabedoria, espontaneamente toda a humanidade desperte. E que esse plano seja um plano bem-aventurado, que a vida humana seja uma etapa de felicidade e alegria. Gerando essa visão idealista, falam que nós, os Bodhisattvas, somos muito idealistas e acreditamos que é possível pôr o fim completo ao sofrimento. Então, a doutrina de Buda, que para alguns é uma doutrina de muita dor, e muito sofrimento, e muita impermanência, na verdade é uma doutrina de iluminação. Uma doutrina idealista que acredita firmemente que é possível a cessação do sofrimento e que nem sequer a palavra sofrimento possa existir. Que todos os seres humanos experimentem a fonte bem-aventurada que flui da essência do ser. Então essa é a nossa determinação como bons praticantes e essa é a nossa oferenda para a humanidade. Então muito agradecida pelo bom momento, pela boa noite que compartilhamos, que tenhamos um bom descanso na luz da compaixão, na luz da verdade, na luz do amor e que sejamos realmente uma fonte radiante na nossa vida. Muita gratidão pela presença de todos e por compartilhar o sagrado Dharma, os ensinamentos dos Budas. Também é uma forma de praticar e assim juntos praticamos, senão estaria distraída em alguma esquina do meu samsara. E assim estou aqui presente e concentrada junto com vocês, oferecendo o melhor para todos. Então, muita gratidão e uma boa noite. Gratidão a todos. Gratidão, boa noite. Boa noite. Gratidão, Monja. Uma boa noite a todos. Gratidão. Boa noite a todos. Boa noite. Gratidão, Monja. Boa noite. Gratidão.